Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato. 5 histórias de terror. O que caminhoneiros viram nas estradas brasileiras. As estradas brasileiras se estendem por milhões de quilômetros, cortando nosso país continental de norte a sul, de leste a oeste. Durante o dia são artérias movimentadas que conectam cidades e vidas. Mas quando a noite cai, quando as últimas luzes da civilização desaparecem no retrovisor, essas mesmas estradas se transformam em algo completamente diferente. Eu sou alguém que passou anos coletando histórias, conversando com pessoas que vivenciam o inexplicável. E se existe uma categoria de pessoas que tem contato direto com os mistérios das estradas brasileiras, são os caminhoneiros. Homens e mulheres que passam noites inteiras guiando pela escuridão, testemunhando coisas que desafiam qualquer explicação racional. Hoje, vou compartilhar com vocês 5 relatos que me foram contados por caminhoneiros experientes. Histórias que me fizeram questionar tudo que achava que sabia sobre a realidade. Histórias que vocês talvez prefiram ouvir com as luzes acesas. Então, se acomodem, porque nossa jornada pelas estradas assombradas do Brasil está apenas começando. Primeira história: a mulher de branco da BR-116. Conheci Sebastião numa parada de caminhão em Feira de Santana, na Bahia. Ele tinha mais de 30 anos de estrade, rosto marcado pelo sol e pelos ventos que entram pela janela do caminhão durante as madrugadas frias. Suas mãos grossas seguraram o café com uma firmeza que apenas quem passou décadas no volante pode ter. Mas quando ele começou a me contar sobre aquela noite na BR-116, essas mesmas mãos tremeram ligeiramente. Era uma terça-feira de março de 2019. Sebastião estava voltando de São Paulo para Salvador, carregado com eletrônicos para uma loja do centro. O horário estava apertado, como sempre acontece no transporte de cargas. Então ele decidiu rodar durante a madrugada para chegar no prazo. A BR-116, naquele trecho entre Vitória da Conquista e Jequié, é conhecida pelos caminhoneiros como uma das mais perigosas do país, não só pelos acidentes frequentes, mas pelas histórias que circulam entre os motoristas. Histórias que a maioria prefere não comentar em voz alta. Eram aproximadamente 3 da manhã quando Sebastião avistou uma figura à beira da estrada. Uma mulher vestida completamente de branco, parada próxima a um pequeno acostamento. Ela fazia gestos com as mãos, claramente pedindo carona. Sebastião diminuiu a velocidade instintivamente. Em seus 30 anos de estrada, ele já havia parado para ajudar muita gente. Famílias com carros quebrados, pessoas perdidas, até mesmo outros caminhoneiros em dificuldades. Era uma espécie de código não escrito entre quem vive das estradas. Mas algo naquela mulher o incomodava profundamente. Primeiro, era muito estranho encontrar uma pessoa sozinha naquele trecho, especialmente uma mulher no meio da madrugada. Segundo, ela estava impecavelmente vestida de branco. Não um branco sujo de estrada, mas um branco puro, quase luminoso sob os faróis do caminhão. Sebastião parou o veículo alguns metros à frente da mulher. Pelo retrovisor, ele podia vê-la caminhando em direção ao caminhão. Mas havia algo errado na maneira como ela se movia. Os passos eram muito lentos, quase deslizando sobre o asfalto. Ele baixou o vidro da janela do passageiro e gritou: "Precisa de ajuda, senhora?" A resposta veio em um tom de voz que Sebastião descreveu como doce demais, como mel estragado. A mulher disse que precisava chegar até a cidade mais próxima, que seu carro havia quebrado alguns quilômetros atrás. Foi então que Sebastião decidiu olhar pelo retrovisor lateral para vê-la melhor enquanto ela se aproximava. E foi nesse momento que seu coração quase parou. A mulher não tinha sombra. Os faróis do caminhão estavam ligados, a lua estava cheia naquela noite, mas mesmo assim, onde deveria existir uma sombra, não havia absolutamente nada. Era como se ela fosse feita de luz e não de carne e ossos. Sebastião sentiu um frio que subiu da base da coluna até a nuca. Seus instintos de sobrevivência, apurados por décadas na estrada, gritaram para ele acelerar e sair dali imediatamente. "Desculpa, senhora, mas minha carga é perigosa. Não posso levar passageiros." Ele mentiu já colocando a mão no câmbio. A resposta da mulher o congelou por completo. Ela riu, uma risada baixa, prolongada, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo.
Sebastião, disse a mulher, pronunciando seu nome com uma precisão assustadora. Sebastião Santos Silva, nascido em 15 de julho de 1965, em Caetité, Bahia. Filho de Maria Aparecida e José dos Santos. Sebastião nunca tinha dito seu nome para aquela mulher. Nunca havia mencionado sua data de nascimento ou o nome de seus pais. Como diabos ela sabia essas informações? Eu sei muitas coisas sobre você, Sebastião. Sei sobre aquele acidente em 2003, quando você atropelou aquela menina em Itabuna. Sei que você nunca contou para ninguém. Sei que você ainda sonha com ela todas as noites. O acidente. Como ela podia saber sobre o acidente? Em 2003, Sebastião realmente havia se envolvido em um atropelamento. Uma menina de 8 anos havia corrido atrás de uma bola para o meio da rua numa curva fechada. Ele tentou frear, mas era tarde demais. A menina morreu no local. O caso foi arquivado como um acidente, sem culpa do motorista. Mas Sebastião carregava essa culpa há 16 anos. Ele nunca tinha contado os detalhes para ninguém. Nem para a esposa, nem para os filhos, nem mesmo para o padre nas confissões. Era um segredo que ele guardava no fundo da alma. Eu posso fazer sua culpa desaparecer, Sebastião, disse a voz agora parecendo sussurrar diretamente no seu ouvido. Basta me dar uma carona, só isso, uma carona até a próxima cidade. Sebastião olhou pelo retrovisor novamente. A mulher estava agora do lado da porta do passageiro, com a mão no puxador. Mas, quando ele olhou diretamente para ela através do vidro lateral, viu algo que o fez pisar fundo no acelerador. O rosto da mulher havia mudado. Onde antes havia características humanas normais, agora existia algo indefinível. Os olhos eram completamente negros, sem íris nem pupilas visíveis. A boca estava aberta num sorriso impossível, largo demais para caber numa face humana. E dos cantos dessa boca escorria um líquido escuro que poderia ser sangue. Sebastião acelerou com toda a força que o motor do caminhão permitia. As rodas traseiras derraparam ligeiramente no asfalto antes de encontrarem aderência. Ele olhou pelo retrovisor e viu a figura ainda parada no mesmo local, observando o caminhão se afastar. Mas o mais apavorante foi que, mesmo com o caminhão já a mais de 100 metros de distância, ele ainda conseguia ouvir a risada. Uma risada que parecia vir do banco do passageiro, como se alguém estivesse sentado ali ao seu lado. Sebastião dirigiu sem parar até o amanhecer, quando finalmente chegou a um posto com outros caminhoneiros. Apenas quando viu outras pessoas, quando sentiu que estavam novamente entre os vivos, ele conseguiu parar de tremer. Ele me contou que voltou naquela estrada muitas outras vezes durante os anos seguintes. Sempre de dia, nunca mais à noite. E sempre que passava pelo local onde encontrou a mulher de branco, ele fazia uma oração e acelerava o caminhão. Doutor, me disse Sebastião antes de se despedir naquela tarde em Feira de Santana. Eu vi muita coisa estranha nessas estradas, mas aquela mulher, ela não era deste mundo. E se você um dia estiver dirigindo de madrugada e vir uma mulher de branco pedindo carona, faça um favor a si mesmo. Não pare. Nunca pare. Segunda história. As crianças perdidas da BR-364. José Carlos trabalha há 25 anos transportando gado entre Rondônia e São Paulo. É um homem de poucas palavras, que fala apenas o necessário e sempre com a sabedoria de quem conhece intimamente os perigos e mistérios das estradas brasileiras. Conheci José Carlos numa parada obrigatória para caminhoneiros em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele estava verificando a documentação da carga quando me aproximei para conversar. Inicialmente relutante, ele só começou a falar depois que mencionei que estava coletando histórias sobre experiências sobrenaturais nas estradas. Se você quer uma história de verdade, disse ele, acendendo um cigarro com mãos que mostram calos de décadas no volante. Eu tenho uma que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre este país. A história de José Carlos aconteceu numa madrugada de agosto de 2017, na BR-364, no trecho entre Cuiabá e Porto Velho. Ele estava transportando 50 cabeças de gado para um frigorífico em São Paulo, uma viagem que fazia pelo menos 3 vezes por mês há mais de uma década. A BR-364, naquele trecho, é conhecida pelos caminhoneiros como a Estrada da Solidão. São centenas de quilômetros com pouquíssimas cidades, poucos postos e uma vegetação densa que parece engolir a estrada dos dois lados. Durante o dia, é apenas uma estrada longa e monótona, mas à noite, ela se transforma em algo completamente diferente.
José Carlos estava rodando há aproximadamente 6 horas quando decidiu fazer uma parada para descansar. Eram quase 4 da manhã, e ele começava a sentir os primeiros sinais de cansaço. Avistou uma pequena área de descanso à beira da estrada, um desses locais improvisados que os próprios caminhoneiros criam ao longo dos anos. Ele estacionou o caminhão, verificou a carga para garantir que os animais estavam bem, e decidiu tirar um cochilo de 1 hora antes de continuar a viagem. José Carlos sempre dormia na cabine do caminhão durante essas paradas. Era mais seguro e econômico que procurar um hotel. Ele havia acabado de se acomodar no banco quando ouviu vozes de crianças vindo do lado de fora. Inicialmente, José Carlos pensou que estava sonhando ou que o cansaço estava pregando peças na mente dele. Afinal, eram 4 da manhã, no meio de uma estrada deserta, a quilômetros da cidade mais próxima. Que crianças estariam brincando naquele horário e local? Mas as vozes continuaram. Eram várias crianças. Pareciam estar brincando de algum jogo, rindo e conversando numa algazarra típica infantil. Curioso e preocupado, José Carlos desceu do caminhão para investigar. O que ele viu o deixou completamente confuso. Havia pelo menos 10 crianças brincando numa pequena clareira ao lado da área de descanso. Meninos e meninas de aparentemente 6 a 10 anos de idade, todos vestindo roupas que pareciam ser de décadas passadas. Calções curtos para os meninos, vestidos simples para as meninas, todos descalços. Eles brincavam de roda cantando uma música que José Carlos não reconheceu. A melodia era infantil, mas havia algo perturbador nela, algo que fazia o cabelo da nuca se arrepiar. "Ei, crianças!" gritou José Carlos. "O que vocês estão fazendo aqui? Onde estão os pais de vocês?" As crianças pararam de brincar e olharam para ele. Foi então que José Carlos sentiu o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Todas as crianças estavam sorrindo, mas seus sorrisos eram idênticos. Não sorrisos naturais de criança, mas expressões forçadas, como se alguém estivesse desenhado os mesmos lábios curvados em cada rostinho. E seus olhos pareciam vazios, como se fossem apenas buracos negros em suas faces pálidas. "Tio, você quer brincar com a gente?" disse uma menina que parecia ser a mais velha do grupo. A voz da menina ecoou de uma maneira estranha, como se viesse de muito longe, embora estivesse a apenas alguns metros de distância. José Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Crianças, vocês precisam voltar para casa. É muito tarde, seus pais devem estar preocupados." "Nossos pais estão aqui", respondeu um menino pequeno apontando para a mata fecha de trás. "Eles estão todos aqui, na floresta. Você quer conhecer eles?" José Carlos olhou na direção que o menino apontava. A mata estava completamente escura, mas ele teve a impressão de ver vultos se movendo entre as árvores. Sombras que pareciam observá-lo, aguardando algo. "Vem brincar com a gente, tio", insistiu a menina. "A tio só quer brincar. Faz muito tempo que a gente não tem um amigo novo." As crianças começaram a se aproximar de José Carlos, ainda mantendo aqueles sorrisos idênticos e perturbadores. Eles moviam-se de uma forma estranha, como se estivessem flutuando ao invés de caminhando. Seus pés descalços não faziam absolutamente nenhum ruído no chão coberto de folhas secas. Foi então que José Carlos notou algo que fez seu sangue gelar. Nenhuma das crianças projetava a sombra no chão. A lua estava alta e clara naquela noite. Os faróis do caminhão ainda estavam ligados. Mas mesmo assim, onde deveriam existir sombras infantis, não havia nada. Era como se as crianças fossem feitas de luz, ou de algo que não interagisse com o mundo físico da mesma forma que corpos humanos normais. Eu preciso ir", disse José Carlos, recuando em direção ao caminhão. "Tenho uma entrega para fazer, preciso seguir viagem." "Não vai", disse a menina, e sua voz perdeu completamente o tom infantil. Agora soava grave, adulta, ameaçadora. "Você não pode ir embora. A gente está sozinha há tanto tempo." As outras crianças começaram a repetir a mesma frase, como um coro perturbador. "Você não pode ir embora. A gente está sozinha há tanto tempo. Você não pode ir embora. A gente está sozinha há tanto tempo." José Carlos correu para o caminhão e subiu na cabine com uma agilidade que não tinha há anos. Ligou o motor imediatamente e começou a acelerar, mas alguma coisa estava impedindo o caminhão de se mover. Ele olhou pelo retrovisor e viu que as crianças estavam agarradas na traseira do caminhão, impedindo-o de sair do local.
Mas o mais apavorante era que elas ainda estavam sorrindo, aqueles sorrisos impossíveis e idênticos, mesmo enquanto faziam uma força sobre-humana para segurar um caminhão carregado. José Carlos pisou fundo no acelerador. O motor rugiu, as rodas traseiras queimaram borracha no asfalto, mas o caminhão permanecia parado. Através dos retrovisores laterais, ele podia ver mais crianças surgindo da mata, dezenas delas, todas com as mesmas expressões vazias e os mesmos sorrisos perturbadores. "Por favor", murmurou José Carlos, fazendo uma oração que não fazia há anos. "São José, protetor dos caminhoneiros, me ajude a sair daqui." Foi então que ele se lembrou de algo que seu avô havia lhe ensinado quando era criança. Seu avô era caminhoneiro da velha guarda, daqueles que conheciam todos os mistérios e lendas das estradas brasileiras. Ele sempre dizia que quando as coisas ficassem estranhas demais na estrada, havia um truque que funcionava. José Carlos pegou uma pequena imagem de São Cristóvão que sempre mantinha no painel do caminhão. Beijou a imagem e começou a rezar em voz alta, o mais alto que conseguia, recitando todas as orações que se lembrava da infância. "Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome." Conforme ele rezava, podia sentir a resistência na traseira do caminhão diminuindo gradualmente. As vozes das crianças ficaram mais distantes, como se estivessem sendo puxadas para longe por alguma força invisível. "E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém." O caminhão finalmente se soltou e José Carlos acelerou como nunca havia acelerado em sua vida. Ele dirigiu sem parar por mais de 200 quilômetros até encontrar o primeiro posto de gasolina aberto. Apenas quando viu outras pessoas, quando sentiu que estava de volta ao mundo normal, ele conseguiu parar e respirar direito. José Carlos me contou que pesquisou sobre aquele local nos dias seguintes. Descobriu que em 1987, um ônibus escolar havia se envolvido num acidente grave naquele mesmo trecho da BR-364. 15 crianças haviam morrido no local, todas entre 6 e 10 anos de idade. "Doutor", disse José Carlos antes de continuar sua viagem naquela tarde em Campo Grande, "eu não sei se aquelas crianças estavam presas naquele lugar depois do acidente, ou se era outra coisa qualquer, mas eu sei que não eram crianças normais. E se você algum dia estiver viajando de madrugada e ouvir vozes de crianças na estrada, não pare para investigar. Reze, acelere e saia de perto o mais rápido que puder." Terceira história: o fantasma da carreta azul. Ronaldo tem 52 anos e passou quase 30 deles percorrendo as estradas do sul do Brasil. Especializou-se no transporte de produtos agrícolas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, uma rota que conhece como a palma da mão. É um homem sério, religioso, que sempre usa um crucifixo pendurado no retrovisor interno do seu caminhão. Conheci Ronaldo numa parada em Chapecó, Santa Catarina. Ele estava descarregando sacos de soja quando me aproximei para conversar. Inicialmente desconfiado, ele só começou a falar sobre experiências sobrenaturais depois que notou que eu realmente estava interessado em ouvir suas histórias, não em zombar delas. "Tenho uma história que eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa, nem para meus filhos. Mas se você quer mesmo saber como são as coisas por aqui, eu vou contar." A história de Ronaldo aconteceu numa noite de setembro de 2018, na BR-282, no trecho entre Lages e Florianópolis. Ele estava transportando uma carga de milho para o porto, uma viagem de rotina que fazia pelo menos 2 vezes por mês há mais de 15 anos. A BR-282 naquele trecho é uma estrada sinuosa, cheia de curvas acentuadas e descidas perigosas. Durante o dia, oferece paisagens deslumbrantes da Serra Catarinense, mas à noite, especialmente em noites de neblina como aquela, ela se torna uma das estradas mais traiçoeiras do sul do país. Ronaldo estava descendo a serra por volta da 1 da manhã, quando percebeu uma carreta azul no retrovisor. O veículo mantinha uma distância constante, nem se aproximando, nem se afastando, apenas acompanhando o ritmo do caminhão de Ronaldo. Inicialmente, Ronaldo não deu muita importância. Era normal encontrar outros caminhoneiros fazendo o mesmo percurso, especialmente de madrugada, quando o trânsito era menor. Mas conforme os quilômetros passavam, ele começou a achar estranha a forma como o outro motorista dirigia. A carreta azul mantinha sempre a mesma distância, independente da velocidade. Quando Ronaldo acelerava nas retas, o outro veículo acelerava na mesma proporção. Quando ele diminuía a velocidade nas curvas, o outro caminhão também diminuía, mantendo sempre exatos 50 metros de distância. Deve ser um novato, pensou Ronaldo.
Deve estar com medo da neblina e está me seguindo porque conheço a estrada. Mas então aconteceu algo que fez Ronaldo repensar completamente a situação. Numa das curvas mais fechadas da descida, conhecida pelos caminhoneiros locais como Curva da Morte, devido aos acidentes frequentes, Ronaldo precisou reduzir drasticamente a velocidade. A neblina estava muito densa naquele ponto e a visibilidade não passava de 10 metros. Ele olhou pelo retrovisor para verificar se a carreta azul havia reduzido a velocidade também, preocupado com a possibilidade de uma colisão. O que viu o deixou completamente perplexo. A carreta azul havia desaparecido. Ronaldo parou o caminhão no acostamento e desceu para verificar. Não havia absolutamente nenhum som de motor, nenhuma luz traseira, nada que indicasse a presença de outro veículo na estrada. Era como se a carreta azul tivesse simplesmente se evaporado no ar. Estranho, murmurou Ronaldo voltando para a cabine. Deve ter pego algum desvio que eu não vi por causa da neblina. Ele continuou a descida, mas não conseguia tirar o incidente da cabeça. Conhecia cada metro daquela estrada e não havia nenhum desvio ou estrada secundária naquele trecho. A carreta azul tinha simplesmente desaparecido no ar. 15 minutos depois, quando Ronaldo estava chegando ao fim da descida, ele viu a carreta azul novamente. Ela estava parada num posto de gasolina abandonado à beira da estrada, um local que Ronaldo conhecia bem, porque funcionara até alguns anos antes. Curioso e preocupado com outro motorista, Ronaldo decidiu parar para verificar se estava tudo bem. Talvez o cara estivesse passando mal ou tivesse algum problema mecânico. Ele estacionou seu caminhão próximo à carreta azul e desceu da cabine. Foi então que percebeu que algo estava muito errado com o veículo. A carreta azul estava em perfeitas condições, como se tivesse saído da concessionária naquele mesmo dia. A pintura brilhava mesmo na luz fraca dos faróis. Os pneus pareciam novos, não havia nenhum sinal de desgaste ou de quilometragem rodada. Mas o mais estranho era que não havia absolutamente nenhum som vindo do veículo. O motor não estava funcionando, mas as luzes estavam todas acesas. Os faróis, as luzes da cabine, as luzes traseiras, tudo funcionando perfeitamente, sem ruído algum. "Oi, companheiro!" gritou Ronaldo, se aproximando da cabine da carreta azul. "Tá tudo bem aí?" Não houve resposta. Ronaldo bateu na porta do motorista algumas vezes, mas ninguém respondeu. As janelas tinham um filme escuro que impedia de ver o interior da cabine. Foi então que Ronaldo decidiu contornar a carreta para verificar se havia algum problema óbvio. Quando chegou à traseira do veículo, ele viu algo que fez seu coração parar por alguns segundos. A carreta azul não tinha placa. Onde deveria haver uma placa com números e letras, existia apenas uma chapa lisa de metal, sem nenhuma identificação. Ronaldo verificou a frente do veículo e confirmou, não havia placa dianteira também. "Isso é impossível", murmurou ele. "Nenhum caminhão roda sem placa. Como esse cara passou por todas as balanças e fiscalizações?" Ronaldo estava começando a ficar realmente incomodado com a situação. Decidiu voltar para seu caminhão e continuar a viagem, mas quando se virou para sair, ouviu um som que o congelou completamente. A porta da cabine da carreta azul estava se abrindo lentamente, fazendo um rangido metálico que ecoava de forma sobrenatural no silêncio da madrugada. Ronaldo ficou parado esperando ver o motorista sair da cabine, mas o que emergiu daquela porta não era exatamente uma pessoa. Era uma figura humana vestindo um macacão azul idêntico à cor da carreta, mas havia algo profundamente errado com aquela figura. Ela movia-se de forma rígida, como um boneco articulado, e não fazia nenhum som ao caminhar. Quando a figura se virou na direção de Ronaldo, ele viu que onde deveria haver um rosto, existia apenas uma superfície lisa, sem olhos, nariz ou boca. Era como se alguém tivesse apagado as características faciais com uma borracha. "Ronaldo", disse uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, menos da figura sem rosto. "Ronaldo Silva Santos, placa FKG 2847, carga de milho, destino Porto de Itajaí." Como aquela coisa sabia seu nome? Como sabia os detalhes de sua carga e destino? "Você está atrasado, Ronaldo, muito atrasado. Eu estou aqui para te levar."
A figura sem rosto começou a caminhar em direção a Ronaldo. Seus passos não faziam nenhum ruído no chão, mas pareciam ressoar dentro da cabeça de Ronaldo como batidas de um tambor. Ronaldo correu para seu caminhão com uma velocidade que não tinha há décadas, subiu na cabine, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Mas mesmo com o caminhão a mais de 80 km por hora, ele ainda conseguia ouvir aquela voz ecoando na sua cabeça. Você não pode fugir, Ronaldo. Eu sempre vou estar aqui esperando, sempre. Ronaldo dirigiu sem parar até chegar ao porto em Itajaí. Apenas quando viu os funcionários da empresa vindo receber a carga, quando se sentiu rodeado por pessoas normais novamente, ele conseguiu respirar aliviado. Mas a história não terminou naquela noite. Durante as semanas seguintes, Ronaldo começou a ver a carreta azul em outros trechos da estrada. Sempre no retrovisor, sempre mantendo a mesma distância, sempre desaparecendo nos momentos mais inesperados. Ele passou a evitar viajar sozinho durante a madrugada, sempre tentando formar comboios com outros caminhoneiros. Mas mesmo assim, vez ou outra, a carreta azul aparecia no retrovisor. Ronaldo me contou que pesquisou sobre aquele posto abandonado onde encontrou a carreta pela primeira vez. Descobriu que em 1995, um caminhoneiro havia morrido naquele local. O homem estava sozinho, dirigindo uma carreta azul, quando sofreu um infarto fulminante. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, ainda na cabine do veículo. Doutor, me disse Ronaldo naquela tarde em Chapecó, olhando constantemente por cima do ombro como se esperasse ver alguma coisa. Eu não sei se aquela figura era o fantasma do caminhoneiro morto ou se era outra coisa qualquer, mas eu sei que não era deste mundo. E se você algum dia estiver dirigindo de madrugada e ver uma carreta azul sem placa te seguindo, não tente conversar com o motorista. Acelere e reze para que ela não decida te alcançar. Quarta história. A parada maldita da BR-101. Antônio trabalha há 40 anos nas estradas brasileiras. Começou como ajudante ainda adolescente, aprendeu a dirigir caminhão aos 17 anos e desde então percorreu milhões de quilômetros transportando cargas de todo tipo entre o Nordeste e o Sudeste do país. É uma lenda viva entre os caminhoneiros da BR-101. Conheci Antônio numa parada em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele estava verificando os pneus de seu caminhão quando me aproximei para conversar. Homem de conversa fácil e memória impressionante, Antônio conhecia histórias de praticamente todos os trechos perigosos das principais rodovias brasileiras. Tem uma parada na BR-101 que todos os caminhoneiros conhecem, mas ninguém fala sobre ela. Pelo menos não durante o dia. É uma daquelas coisas que só se comenta em voz baixa de madrugada quando não tem mais ninguém por perto. A história de Antônio aconteceu numa madrugada de outubro de 2016, na BR-101, no trecho entre Vitória e Rio de Janeiro. Ele estava transportando uma carga de café especial para uma torrefação na zona sul do Rio, uma das viagens mais rentáveis que fazia regularmente. A BR-101 naquele trecho é uma estrada que todos os caminhoneiros experientes conhecem e respeitam. Durante o dia, oferece paisagens deslumbrantes do litoral capixaba e fluminense, mas à noite, especialmente nos trechos mais isolados entre as cidades, ela guarda segredos que poucos se atrevem a comentar. Antônio estava rodando há aproximadamente 8 horas quando decidiu fazer uma parada obrigatória. Eram quase 3 da manhã e ele começava a sentir os sinais de fadiga que todo caminhoneiro experiente sabe reconhecer. Não era apenas cansaço físico, mas aquele estado de alerta diminuído que pode causar acidentes graves. Ele conhecia uma parada de caminhoneiros naquele trecho, um local que havia utilizado dezenas de vezes ao longo dos anos. Era uma área ampla à beira da estrada, com banheiros públicos, algumas mesas de concreto e um pequeno bar que funcionava 24 horas por dia. Mas quando Antônio chegou ao local naquela madrugada, encontrou a parada completamente diferente do que se lembrava. O bar estava fechado, com as janelas tapadas com tábuas de madeira. Os banheiros públicos tinham as portas travadas com correntes enferrujadas. As mesas de concreto continuavam lá, mas estavam cobertas por uma camada de sujeira e folhas secas, como se não fossem utilizadas há anos. Estranho, pensou Antônio. Da última vez que parei aqui, faz uns 3 meses, estava tudo funcionando normalmente. Mesmo assim, ele decidiu parar para descansar.
Conhecia outros locais mais à frente, mas precisava de pelo menos 2 horas de sono para continuar a viagem com segurança. Antônio estacionou o caminhão próximo a uma das mesas de concreto e desceu da cabine. O local estava em silêncio absoluto, apenas o som distante de alguns carros passando na estrada principal. Nem mesmo os grilos faziam barulho, o que ele achou particularmente estranho para aquela região. Ele decidiu fazer uma inspeção rápida no caminhão antes de dormir. Verificou os pneus, a carga, os freios. Tudo estava em perfeitas condições. Foi quando estava checando as correntes de segurança da carga que ouviu vozes vindas do bar fechado. Inicialmente ele pensou que talvez o estabelecimento estivesse funcionando nos fundos ou que houvesse alguma entrada que ele não tinha notado. As vozes eram de várias pessoas, conversando e rindo como clientes normais de um bar de estrada. Curioso, ele se aproximou do prédio para investigar. As janelas estavam realmente tapadas com tábuas de madeira, mas havia frestas entre as tábuas por onde filtrava uma luz amarelada fraca. Antônio colou o ouvido numa das frestas e conseguiu escutar as conversas mais claramente. Eram pelo menos 5 ou 6 pessoas, falando sobre viagens, cargas, problemas mecânicos, os assuntos típicos de caminhoneiros numa parada noturna. "Com licença!" gritou Antônio, batendo na porta principal do bar. "Vocês estão abertos? Preciso de um café." As vozes pararam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi tão completo que Antônio conseguia ouvir sua própria respiração ecoando na noite. "Oi, pessoal!" tentou novamente. "Tem alguém aí?" Foi então que uma voz respondeu do interior do bar. Uma voz masculina, grave, com um sotaque que Antônio não conseguia identificar. "Claro que temos alguém aqui, companheiro. Pode entrar, a porta está aberta." Antônio tentou girar a maçaneta, mas a porta estava claramente trancada. Ele tentou empurrar, puxar, mas não conseguiu abrir de jeito nenhum. "A porta está trancada", disse ele. "Como eu faço para entrar?" "Não está trancada não, amigo", respondeu a mesma voz. "É só empurrar com força. Ela está um pouco emperrada, mas abre sim." Antônio empurrou a porta com mais força, mas ela continuou completamente imóvel. Era como se estivesse soldada na moldura. Foi então que ele percebeu algo que fez um calafrio percorrer sua espinha. Apesar das vozes vindas do interior do bar, não havia nenhuma luz visível através das frestas das tábuas. A luz amarelada que ele havia visto antes havia desaparecido completamente. "Pessoal", disse Antônio, começando a ficar incomodado com a situação, "não estou conseguindo abrir a porta. Vocês podem abrir do lado de dentro?" "Claro, claro", respondeu a voz. "Já vou abrir para você, só espera aí um minutinho." Antônio esperou, mas nada aconteceu. A porta continuou trancada e as vozes do interior do bar continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. Mas agora ele conseguiu ouvir as conversas com mais clareza. E o que estava sendo dito o deixou profundamente perturbado. "Esse daí é o Antônio, Antônio Ferreira de Souza, 58 anos, casado com Maria das Dores, 3 filhos." "Eu conheço ele", disse outra voz masculina. "Ele sempre para aqui quando faz a rota Rio-Vitória. Sempre pede um café puro e um sanduíche de queijo." "É um bom motorista", acrescentou uma terceira voz. "Nunca se envolveu em acidente grave. Mas está ficando velho, né? Os reflexos não são mais os mesmos." Como aquelas pessoas sabiam seu nome completo? Como sabiam os nomes de sua esposa e o número de filhos? Como sabiam seus hábitos de consumo naquele bar? Antônio começou a recuar lentamente da porta, mas as vozes continuaram falando sobre ele. "Ele está com medo", disse alguém rindo. "Pode ouvir o coração dele batendo daqui de dentro." "Não precisa ter medo, Antônio. A gente só quer conversar. Faz tanto tempo que a gente não tem visitas." "Tanto tempo", disseram várias vozes em coro. "Tanto tempo sem visitas." Antônio olhou ao redor da parada abandonada e percebeu algo que não havia notado antes. Havia vários outros caminhões estacionados em posições espalhadas pelo local. Caminhões de modelos e cores diferentes, todos em perfeito estado de conservação. Mas nenhum dos caminhões tinha placa de identificação. Onde deveriam estar as placas, havia apenas espaços vazios nas carenagens. "Antônio!"
Chamou a voz do bar, agora parecendo muito mais próxima, como se a pessoa estivesse do lado de fora do prédio. Onde você vai, Antônio? A gente só quer conversar. Antônio olhou em direção ao bar e viu que a porta estava aberta. Não apenas destrancada, mas escancarada, revelando o interior completamente escuro. Vem aqui, Antônio, disse a voz, agora claramente vinda de dentro da escuridão da porta aberta. Seus amigos estão todos aqui dentro. Eles estão esperando você. Da escuridão do bar começaram a surgir silhuetas, figuras humanas que caminhavam lentamente em direção à porta, mas que não saíam completamente para a área externa. Elas permaneciam na linha divisória entre a escuridão interna e a área externa da parada. Vem, Antônio, disseram várias vozes ao mesmo tempo. Fica com a gente. Aqui você não precisa mais dirigir. Não precisa mais se preocupar com entregas, com prazos, com dinheiro. Aqui você pode descansar para sempre. Antônio correu para seu caminhão e subiu na cabine com uma agilidade que não tinha há anos. Ligou o motor imediatamente, mas quando tentou sair do local, percebeu que outros caminhões haviam se movido para bloquear a única saída da parada. Os caminhões sem placa agora formavam uma barreira perfeita, impedindo qualquer veículo de deixar o local. Mas o mais assustador era que Antônio não havia visto nem ouvido nenhum dos veículos se movimentar. Você não pode ir embora, Antônio, disse a voz, agora parecendo vir de dentro da própria cabine do seu caminhão. Ninguém sai daqui. Esse é o lugar onde os caminhoneiros vêm para descansar eternamente. Antônio pegou o terço que sempre carregava no bolso e começou a rezar em voz alta, com toda a fé que havia acumulado em quase 60 anos de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Conforme ele rezava, podia ver as silhuetas na porta do bar recuando lentamente para a escuridão interior. Os outros caminhões começaram a se afastar gradualmente, abrindo pequenas passagens entre eles. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma passagem se abriu entre os caminhões fantasmas, justa o suficiente para o caminhão de Antônio passar. Ele acelerou e passou pela abertura como um raio, sem olhar para trás. Apenas quando estava novamente na BR-101, com outros carros passando em ambas as direções, ele se permitiu respirar aliviado. Antônio me contou que voltou naquela parada algumas vezes durante os anos seguintes, sempre de dia, sempre acompanhado de outros caminhoneiros. Durante o dia, o local funcionava normalmente, com o bar aberto, banheiros limpos e movimento normal de motoristas, mas ele nunca mais parou lá durante a madrugada. Doutor, me disse Antônio naquela tarde em Governador Valadares. Eu pesquisei sobre aquela parada depois daquela noite. Descobri que durante os anos 80 e 90, vários caminhoneiros desapareceram naquele trecho da BR-101. Eles eram vistos pela última vez entrando naquela parada e nunca mais saíam. As famílias procuravam, a polícia investigava, mas nunca encontraram nem os motoristas, nem os caminhões. Ele fez uma pausa, olhando para a estrada como se estivesse revivendo aquela noite assombrada. Eu acho que aqueles caminhões sem placa que eu vi lá eram os veículos dos motoristas desaparecidos, e as vozes no bar eram os próprios motoristas, presos naquele lugar para sempre. E eles queriam que eu ficasse com eles. Quinta história: a carona do demônio. Fernando é o mais jovem dos caminhoneiros com quem conversei, mas já acumulou 15 anos de estrada transportando produtos diversos entre São Paulo e os estados do Norte e Nordeste. É um homem religioso, sempre usa uma pequena Bíblia no banco do passageiro e não viaja sem fazer uma oração antes de ligar o motor. Conheci Fernando numa parada em Montes Claros, Minas Gerais. Ele estava abastecendo o caminhão quando notou que estava conversando com outros motoristas sobre experiências sobrenaturais na estrada. Aproximou-se hesitante, claramente querendo contar algo, mas receoso da reação dos outros. Eu tenho uma história, disse ele depois que os outros caminhoneiros se afastaram. Mas é uma história que mexe comigo até hoje. Aconteceu há 3 anos, mas ainda acordo no meio da noite pensando naquilo. A história de Fernando aconteceu numa madrugada de dezembro de 2020, na BR-116, no trecho entre Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia. Ele estava voltando de uma entrega em Salvador e seguia para São Paulo com um caminhão vazio,
uma das viagens que menos gostava de fazer porque a estrada parecia mais perigosa quando não tinha carga. A BR-116, naquele trecho, é conhecida entre os caminhoneiros como a Estrada das Aparições. Há dezenas de relatos de motoristas que viram coisas inexplicáveis naquele pedaço de asfalto, especialmente durante as madrugadas de verão. Fernando estava dirigindo há aproximadamente 5 horas, quando viu um homem fazendo sinal para parar à beira da estrada. Eram quase 4 da manhã, e encontrar uma pessoa sozinha naquele horário e local não era comum, mas também não era completamente inusual. O homem estava vestido de forma simples, calça jeans e camisa branca, e fazia gestos educados pedindo carona. Não parecia perigoso ou suspeito, apenas alguém que precisava de ajuda para chegar ao destino. Fernando diminuiu a velocidade e parou o caminhão alguns metros à frente do homem. Em 15 anos de estrada, ele já havia dado carona para muita gente, desde famílias com carros quebrados até outros caminhoneiros em dificuldades. Era uma questão de solidariedade entre pessoas da estrada. O homem se aproximou da janela do passageiro com um sorriso amigável. "Boa noite, amigo", disse ele com uma voz agradável e educada. "Você poderia me dar uma carona até a Vitória da Conquista? Meu carro quebrou alguns quilômetros atrás e preciso chegar lá antes do amanhecer." Fernando olhou o homem mais atentamente. Aparentava ter cerca de 40 anos, cabelos escuros, bem arrumados, barba feita, roupas limpas. Não havia nada de obviamente suspeito nele. "Claro, pode subir", disse Fernando, destrancando a porta do passageiro. "Também estou indo para a Vitória da Conquista." O homem subiu na cabine e se acomodou no banco do passageiro. Fernando notou que ele não carregava nenhuma bagagem, nem mesmo uma carteira ou documentos visíveis. "Obrigado pela gentileza", disse o homem com um sorriso amigável e educado. "Não é todo mundo que para ajudar um desconhecido nesse horário." "Imagina", respondeu Fernando voltando à estrada. "A gente tem que se ajudar na estrada. Nunca se sabe quando a gente vai precisar de ajuda também." Os primeiros minutos da viagem transcorreram normalmente. O homem foi conversando sobre assuntos triviais, o tempo, as condições da estrada, a economia do país. Era uma conversa típica entre pessoas que se conhecem numa viagem. Mas, gradualmente, Fernando começou a perceber pequenos detalhes estranhos sobre seu passageiro. Primeiro, o homem não piscava. Fernando notou isso quando o observou pelo canto do olho durante uma conversa. O homem mantinha os olhos completamente abertos, fixos na estrada à frente, sem pestanejar nenhuma única vez. Segundo, ele não fazia nenhum movimento involuntário. Nenhum suspiro, nenhum ajuste de posição no banco, nenhum toque no rosto ou cabelo. Permanecia completamente imóvel, como uma estátua. Terceiro, Fernando percebeu que não conseguia ouvir a respiração do homem. Mesmo nos momentos de silêncio total na cabine, não havia nenhum som de respiração vinda do banco do passageiro. "Você está bem?", perguntou Fernando, começando a se sentir incomodado. "Estou ótimo", respondeu o homem, e Fernando notou que os lábios do homem se moviam perfeitamente sincronizados com as palavras, mas a voz parecia vir de um local ligeiramente diferente, como se houvesse um pequeno atraso entre o movimento labial e o som. Fernando tentou manter a calma e continuar a conversa, mas os detalhes estranhos foram se acumulando. O homem conhecia informações muito específicas sobre a vida de Fernando. Sabia onde ele morava, o nome de sua esposa, quantos filhos tinha, até mesmo detalhes sobre entregas que Fernando havia feito meses antes. "Como você sabe disso?", perguntou Fernando quando o homem mencionou uma entrega específica que ele havia feito em Recife 6 meses antes. "A gente sabe muitas coisas", respondeu o homem, e pela primeira vez seu sorriso pareceu menos amigável e mais predatório. "A gente observa os caminhoneiros há muito tempo. Vocês são pessoas interessantes." "Quem?", perguntou Fernando, sentindo o arrepio subir pela espinha. "Nós", respondeu o homem, "os que vivem entre os mundos, os que se alimentam do medo e da solidão dos viajantes noturnos." Fernando olhou diretamente para o homem pela primeira vez desde que ele havia subido no caminhão. O que viu fez seu coração quase parar. Os olhos do homem haviam mudado completamente. Onde antes havia íris e pupilas normais, agora existiam apenas 2 buracos completamente negros, como se alguém tivesse perfurado orifícios infinitamente profundos em seu rosto. "Você está com medo, Fernando", disse o homem, e sua voz havia perdido completamente o tom amigável. Agora soava grave, ecoante, como se viesse de muito longe. "Posso sentir o seu cheiro do medo. É delicioso."
Fernando tentou manter o controle, mas suas mãos começaram a tremer no volante. Ele pensou em parar o caminhão e pedir para o homem descer, mas algo lhe dizia que isso seria uma ideia muito ruim. "O que você quer?" perguntou Fernando, tentando manter a voz firme. "Quero sua alma", respondeu o homem com simplicidade assustadora. "Quero que você se junte a nós. Você pode dirigir para sempre e sempre, pelas estradas da eternidade, transportando cargas que nunca chegam aos seus destinos." O homem estendeu a mão direita em direção ao volante, como se fosse tomar o controle do caminhão. Fernando viu que onde deveriam estar dedos normais, havia garras negras e pontiagudas. Foi então que Fernando se lembrou da Bíblia que sempre carregava no banco entre eles. Com um movimento rápido, ele pegou a Bíblia e a pressionou contra o peito, começando a recitar o Salmo 23 que havia decorado na infância. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." O efeito foi imediato. O homem soltou um grito que não parecia humano, um som que misturava dor, raiva e algo que Fernando só podia descrever como ódio puro. "Nas verdes pastagens me faz repousar." O homem começou a se contorcer no banco do passageiro, como se a voz de Fernando recitando o salmo lhe causasse dor física. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." O homem agora estava praticamente se dissolvendo diante dos olhos de Fernando. Sua forma humana ficou borrada, indefinida, como fumaça sendo dispersada pelo vento. "A tua vara e o teu cajado me consolam." Com o último grito sobrenatural, o homem desapareceu completamente. Um cheiro forte de enxofre preencheu a cabine por alguns segundos, depois se dissipou no ar da estrada. Fernando continuou dirigindo em estado de choque por mais 1 hora, até chegar à vitória da conquista. Apenas quando viu as primeiras luzes da cidade, quando sentiu que estava de volta à civilização, ele conseguiu parar num posto e processar o que havia acontecido. Ele me contou que pesquisou sobre desaparecimentos de caminhoneiros naquele trecho da BR-116. Descobriu que ao longo dos anos, dezenas de motoristas haviam desaparecido, sem deixar rastros. Alguns dos caminhões eram encontrados abandonados à beira da estrada, mas os motoristas nunca eram localizados. "Doutor", me disse Fernando naquela tarde em Montes Claros, segurando firmemente a pequena Bíblia que agora mantinha sempre à mão. "Eu não sei o que era aquela coisa que entrou no meu caminhão naquela noite, mas sei que não era humana. E sei que se eu não tivesse essa Bíblia comigo, eu provavelmente seria mais um caminhoneiro desaparecido nas estatísticas." Ele fez uma pausa, olhando para a estrada que se estendia à frente. "Desde aquela noite, eu nunca mais viajo sem fazer uma oração completa antes de sair. E se alguém me pedir carona de madrugada numa estrada deserta, eu primeiro oro e peço proteção antes de decidir parar. Porque tem coisas nessas estradas que não são deste mundo, doutor. Coisas que se disfarçam de gente comum para enganar os motoristas solitários." Considerações finais. Essas são apenas 5 das muitas histórias que coletei ao longo dos anos conversando com caminhoneiros experientes. Cada uma delas me foi contada com detalhes impressionantes, por homens que passaram décadas nas estradas e que não teriam nenhum motivo para inventar ou exagerar suas experiências. O que mais me impressiona nessas histórias é a consistência dos detalhes. Diferentes caminhoneiros, de diferentes regiões, relatando experiências similares. Figuras sem sombra, veículos que aparecem e desaparecem, vozes que sabem informações impossíveis, crianças que não deveriam estar onde estão. Será que as estradas brasileiras realmente abrigam fenômenos sobrenaturais? Ou será que a solidão, o cansaço e a escuridão da madrugada conspiram para criar ilusões na mente dos motoristas exaustos? Eu deixo essa pergunta para vocês responderem. Mas se você algum dia estiver dirigindo sozinho numa estrada deserta durante a madrugada e vir algo estranho, algo que não deveria estar ali, lembre-se das palavras dos caminhoneiros que compartilharam suas experiências comigo. Reze, acelere e não olhe para trás. Porque algumas coisas é melhor deixar na escuridão de onde vieram. E se você é caminhoneiro ou conhece alguém que trabalha nas estradas, mantenha sempre uma oração no coração e uma proteção espiritual por perto. Porque as estradas brasileiras são longas, escuras e cheias de mistérios que talvez nunca consigamos explicar completamente. Que São Cristóvão, protetor dos viajantes, proteja todos aqueles que precisam enfrentar as estradas durante as horas mais sombrias da noite. E que vocês nunca precisem vivenciar nada parecido com o que esses homens corajosos vivenciaram em suas jornadas pelas estradas assombradas do Brasil. Até a próxima história, e lembrem-se, nem tudo que encontramos na estrada pertence ao mundo dos vivos.
Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato.